Se Deus é por nós, meus irmãos, falar depois do pastor Ivan não é fácil, gente, porque o pastor Ivan, além de todo o carisma que ele tem, ele consegue fazer um equilíbrio pedagógico, teórico, técnico, espiritual, sentimental, emocional, coração. Não é brincadeira, irmãos. Ele é incrível, porque ele faz esse equilíbrio pedagógico, sentimental, além do carisma extraordinário que ele tem. Realmente falar depois dele não é fácil. A minha esperança é a misericórdia de Deus, irmãos. Sinceramente, a minha esperança é a misericórdia de Deus. A gente se dava muito bem por aí quando nós andávamos por esse Brasilzão de Deus, porque quando ele falava, eu não falava, aí ficava jóia. Quando eu falava, ele não falava, então nós ia muito bem. Mas hoje fechou o tempo, mas vamos em frente, porque o céu está aberto, amém? E o Espírito soberanamente se move em nosso meio. Alguns dias atrás, irmãos, eu passei lá por Porto Alegre, e tinha uma reunião de pastores lá em Esteio, e eu pude dar uma chegadinha lá, e compartilhar uma palavra com os irmãos, e quero ler o mesmo texto, que li lá em Esteio, porque eu sou diferente do pastor Ivan, eu sou mais sentimento, mais coração, aliás, só sentimento, coração, e meu ministério é voltado mais para o dia a dia pastoral. Então é diferente do pastor, que é outro nível. Mas vamos ler um texto aqui, e vamos ver o que Deus reservou para a gente, irmãos. Abra a sua Bíblia, por gentileza, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Elias: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém, se não, não se fará. Antes de entrarmos propriamente no texto lido, eu quero retornar um pouco mais e no livro de 1 Reis, no capítulo 19, e no versículo 19, que diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele.
Amados irmãos, o acontecimento, os fatos que antecedem este acontecimento, eu quero me referir a eles agora. Elias tinha passado por uma experiência, senão a experiência mais gloriosa do seu ministério, mais extraordinária, mais sobrenatural, quando ele chama para si a responsabilidade, porque a nação de Israel estava cocheando em dois pensamentos. E Elias, diante da circunstância, dos fatos, dos acontecimentos em Israel, chama para si a responsabilidade e parte para um desafio com os profetas de Baal e com os profetas de Azer. Eu quero parar um instante nisto aqui. Elias era profeta em Israel. Ele era o homem de Deus em Israel. Ele era o profeta de Deus em Israel. Eu quero contextualizar e trazer isso para os nossos dias, para este momento. Lá na sua igreja, que você pastoreia, você é o homem de Deus lá. Você é o profeta de Deus lá. Na sua família, você é o profeta de Deus. Na sua família, você é o homem de Deus lá. Aonde você está, eu estou falando a lideranças, aonde você está, você é o profeta de Deus, você é o homem de Deus, você é a liderança de Deus naquele lugar. Você pode dizer amém? Então é preciso ter esta consciência, porque se eu não saber quem eu sou, aonde eu estou, fica difícil. Diga para quem está pertinho de você: você precisa saber quem você é, aonde você está. Gente, vamos entender a palavra. Diga de novo assim: é preciso saber quem você é, aonde você está. Eu não posso ser um peixe fora d'água aonde eu estou. Eu preciso saber quem eu sou, aonde eu estou. Pode dizer amém? Amém. Elias sabia quem ele era. E então ele chama para si a responsabilidade e parte para o confronto. Chama para si a responsabilidade e chama para o confronto. Quero dizer esta manhã a todos nós que estamos aqui: o reino de Deus precisa de líderes que não fujam da responsabilidade e chamem para si o compromisso. Não entenderam, mas eu vou repetir em outras palavras. O reino de Deus está carente de líderes que chamem para si a responsabilidade. Diga para quem está pertinho de você: o reino de Deus está carente de líderes que chamem para si a responsabilidade. Irmãos,
Não dá para assistir de camarote o que está acontecendo. É preciso marcar posição. Por que não sai amém aí? Diga para quem está pertinho de você: é preciso marcar posição. Aleluia! Porque senão, irmão, o tempo vai passar, vamos envelhecer, andar de mão no bolso e nada vai acontecer. Verdade ou não? Elias chama. Eu quero dizer a você esta manhã: chame para si a responsabilidade. Parta para o confronto. Crie no seu ministério fatos dignos de honra, e Deus vai honrar você. Eu disse: crie fatos. Eu não estou dizendo crie argumentos, mas eu estou dizendo crie fatos dignos de honra, e Deus vai honrar você. Disse Deus: aqueles que me honrarem, eu os honrarei. Quero dizer a todos vocês, irmãos, se não houver em nossos ministérios fatos dignos de honra, lamentavelmente, nunca seremos honrados pelo Senhor. Crie fatos dignos de honra, e Deus vai honrar você. E Deus vai honrar você. E Deus vai honrar seu ministério. E Deus vai honrar sua família. E Deus vai honrar a igreja que você pastoreia. Mas crie fatos. Elias parte para esse desafio. Vocês conhecem a história e conhecem tudo que aconteceu lá. Mas os fatos criados por Elias fizeram com que os céus honrassem. Vocês sabem, desceu fogo, fez isso, fez mais aquilo, todo mundo aqui sabe. Mas eu me refiro que o fato criado por Elias fez com que os céus o honrassem diante de toda a nação. Você pode dizer amém? Não adianta ficar dizendo assim: Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar. É, Deus vai te honrar. E o que você está fazendo para que Deus te honre? Não, Deus vai me honrar. Sim, tá bom. Mas o que você está fazendo para Deus te honrar? O que você está fazendo para que Deus te honre? Está sendo fiel? Está fazendo a coisa certa? Ou está dormindo como pastor lá do Mato Grosso até as 10h30? Deus honrou Elias. E aí, queridos irmãos, daqui a pouco, subsequente a este fato, Elias vai para o deserto, deita debaixo de um pé de zimbro e deseja morrer. Parece um paradoxo. De um lado, uma manifestação sobrenatural nunca vista antes. De um lado, os céus o honrando tremendamente. E daqui a pouco, irmãos, não muito tempo depois, Elias entra deserto adentro, desejando a morte. Desejando a morte. Eu queria que você olhasse para mim agora. Quantas vezes já passou pela nossa cabeça
o desejo de largar tudo. Elias foi para o deserto, e o deserto é o lugar do nada. Isso me permite fazer a leitura e dizer que Elias não queria ver ninguém, ouvir ninguém, falar com ninguém, enxergar ninguém. Ele queria simplesmente se isolar completamente e chegar ao extremo de desejar a própria morte. Mas o que faz com que, depois de tamanha glória, de tamanha manifestação de Deus, esse homem entre nessa profunda, eu diria, depressão? Queridos, não é fácil ser líder, não é fácil ser pastor, não é fácil ser sacerdote, não é fácil ser profeta, porque o verdadeiro líder, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro profeta, não olha para as pessoas pelo que elas são, não olha para as pessoas por aquilo que elas fazem, não olha para as pessoas pelo que elas falam, não olha para as pessoas para aquilo que elas deixam de falar. O verdadeiro sacerdote, o verdadeiro líder, ele olha para as pessoas como uma alma a ser salva, uma alma a ser ensinada, uma alma a ser discipulada, uma alma a ser mentorada, uma alma a ser salva. O verdadeiro líder, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro profeta não descarta as pessoas, não descarta as pessoas, ele trabalha a reciclagem das pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo mesmo? Diga amém. O verdadeiro sacerdote, o verdadeiro líder, como ministrou o pastor agora na primeira parte da manhã, ele não joga as pessoas fora, ele não empurra para fora da igreja, ele não empurra para fora da igreja. Não importa o que elas estão fazendo, não importa o que elas não estão fazendo, não importa o que elas estão dizendo, não importa o que elas não estão dizendo, cabe ao sacerdote, cabe ao profeta, cabe ao líder apacentá-las, ensiná-las, ministrar, admoestá-las, abraçá-las, carregar no colo quando preciso. E isto, irmãos, traz desgaste. Isto destrói, rebenta com a gente. Rebenta com a gente. Nós estamos vivendo épocas que o sacerdote quer se livrar de tudo que dá problema. Então vai ter que começar se livrando dele mesmo, porque ele já é um problema. Então Elias, depois de tudo isso, entra nessa profunda depressão. Por quê? Diante de tudo aquilo que tinha acontecido, ele esperava uma mudança, ele esperava uma transformação,
Ele esperava que alguma coisa nova acontecesse em Israel, acontecesse com Acabe, acontecesse com Jezabel, acontecesse no palácio. Ele esperava que a conjuntura espiritual mudasse. Ele esperava que alguma coisa fosse revista. Mas nada disso aconteceu. E as suas expectativas foram frustradas. Aquilo que ele esperava que acontecesse não aconteceu. Houve uma decepção. Houve uma desilusão muito grande. Uma frustração muito grande. Irmãos, quantos você tem ajudado, tem carregado no colo, e é o primeiro que levanta o calcanhar contra você? Em quantos você tem investido tudo, e são os primeiros depois a levantar a mão contra você? Quantas vezes ao longo do seu ministério você tem ficado frustrado, você tem ficado desiludido, você tem ficado decepcionado, você tem voltado para casa, se jogado no sofá, se jogado em cima da cama, se jogado num canto, e tem dito: eu acho que o meu ministério acabou, eu acho que eu não tenho chamado, eu acho que eu preciso voltar a trabalhar secularmente. Eu me lembro de uma época, há mais de 30 anos atrás, me permita usar o seu nome, pastor Ivo, que o pastor Ivo estava sentado num banco da praça de Ijuí, e ele disse para mim assim: João, eu não sei mais em quem acreditar. Tamanha era a frustração, tamanha era a decepção, tamanha era a desilusão com algumas pessoas, que a gente chega a esse ponto extremo, irmãos. Elias era como nós não somos melhor do que Elias. A Bíblia diz que tanto ele quanto nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas fraquezas. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Quantas vezes já ficamos nesse estado de alma, de espírito, de conflitos, de questionamento, de interrogações? Como pregamos ontem à noite, liderança responsável. Quando a nossa liderança não está centrada no contra-cheque do fim do mês, mas quando a nossa liderança é responsável, diferente de uma liderança voltada pelo subsídio, pela prebenda, queridos, uma liderança responsável não pensa em subsídio, não pensa em prebenda, não se move por subsídio, não se move por prebenda, mas se move numa paixão avassaladora pelo reino de Deus, pela palavra e pela salvação das almas. Então toda a liderança responsável vive esses momentos de conflito, ainda que sejam momentos breves, rápidos, um lampejo.
mas dá vontade. E se isso não aconteceu com alguém aqui, por favor, levante a mão, quero que você me dê a receita. Então todos nós passamos por isso, irmãos. Elias passou, a gente passa. E enquanto vivermos vai ser assim. E Elias estava lá desejando a morte. Agora eu vou entrar no texto. Eu gostaria, uma vez mais, como eu falei ontem, você é único para Deus. Você é único para Deus. Não houve produção em série. Foi uma produção única. Você é único para Deus. E eu gostaria que você dissesse para quem está pertinho de você: você é único para Deus. Agora diga para o irmão: não houve produção em série. Diga bem forte: não houve produção em série. Não houve produção em série. Você é único para Deus. Elias era único para Deus. Você é único para Deus. Diga comigo: Elias era único para Deus. Agora convença-se a si mesmo: eu sou único para Deus. Quem consegue crer nisso? Quem consegue crer nisso? Porque não tem meio termo. Ou você crê ou você não crê. Ou você confia ou você não confia. Não tem esse negocinho de ficar em cima do muro. Se a pessoa quer ficar em cima do muro, tem que se mudar para a China. Ir lá para a muralha. Mas no reino de Deus não existe. Ou você crê ou você não crê, ou você confia ou você não confia. E se você tem a convicção de que você é único para Deus, não tenha nenhum receio, não tenha nenhum medo, não tenha nenhuma vacilação e diga: eu sou único para Deus. Agora eu tenho uma palavra muito forte, muito profética para a sua vida. Deus vai atrás daquilo que é único para Ele. Deus não desiste daquilo que é único para Ele. Não importa as circunstâncias do momento, porque as circunstâncias hoje são uma, amanhã serão outras. As circunstâncias mudam. E Deus vai atrás daquilo que é único. Deus não abre mão daquilo que é único. Você tem coragem de dizer isso para o irmão? Então diga: Deus não abre mão daquilo que é único. Então isso me permite dizer que Deus nunca vai abrir mão de mim. Deus nunca vai abrir mão de você. Deus nunca vai abrir mão de nós. Diga aleluia, Jesus. Isso pode confortar você, isso pode consolar você, isso pode animar você, isso pode encorajar você. Então grave esta palavra: você é único e Deus não vai desistir de você. Apesar de você, Deus não desiste de você. Quem entendeu, diga glória a Jesus. E Deus foi atrás de Elias. E houve um bate-papo entre Deus e Elias e Deus. E Elias estava querendo morrer. Mas Deus disse: eu tenho uma unção nova. Eu vou parafrasear, especular. Deus disse: eu tenho uma unção nova para o teu ministério. Oh, irmão, entenda a palavra. A palavra é profética. Às vezes, nem sempre, mas tem momentos que ela é profética. E quem sabe esta palavra é profética para a sua vida, é profética para o seu ministério. Deus está dizendo para Elias: eu tenho uma unção nova para o teu ministério.
Você nunca ungiu rei, você vai ungir rei. Unção nova. Você não ungiu o teu sucessor, Eliseu, filho de Safate, você vai ungí-lo. Quem está entendendo, diga amém. Ô irmão, Elias estava pensando que tinha acabado, e Deus estava dizendo: eu tenho uma unção nova. Elias achou que era o fim, e Deus estava dizendo: eu tenho uma unção nova. Elias estava dizendo: eu quero morrer, e Deus estava dizendo: eu tenho uma unção nova. Elias estava dizendo: eu já fiz tudo, e Deus estava dizendo: eu tenho uma unção nova. Elias estava dizendo: eu já fiz tudo que tinha que fazer, e Deus estava dizendo: eu tenho uma unção nova. Amém? Quem entendeu, diga amém. Então olha para quem está pertinho de você e diga: Deus tem uma unção nova. 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 Você está quebrado? Deus tem uma unção nova. Você está desanimado? Deus tem uma unção nova. Você está pensando em fazer qualquer coisa, mesmo dar continuidade no seu sacerdócio? Deus tem uma unção nova. Você está pensando em fazer uma besteira? Deus tem uma unção nova. Você está pensando em abandonar a sua família? Deus tem uma unção nova. Você está pensando em abandonar a sua igreja, a sua liderança, seja o que for, você está pensando? Deus tem uma unção nova. 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 Você está vivo, nós estamos vivos, ninguém está morto aqui dentro. Há uma unção nova. Uma unção nova. Pastor Ivo aí está com quase 100 anos, dando coice na maçaroca, rapaz. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso que eu disse que eu queria ter a cabeça dele, com o meu corpo, evidentemente. Eu te disse que ia pegar esse negócio aqui. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E então, irmãos, Elias se levanta, e aí ele lança a capa sobre Eliseu, que estava lavrando com 12 juntas de boi. A vida de Eliseu era uma vida tranquila, uma vida normal, lavrador, agricultor, pecuarista, qualquer coisa, ganhando seu pão, trabalhando normalmente. Mas daqui a pouco, Elias passa e lança a capa. A capa tipifica, a capa simboliza a chamada de Deus. O chamado de Deus. É preciso que todo líder tenha consciência da sua chamada. O ministério, irmãos, não é alguma coisa que a gente vai ver no que vai dar. O ministério é uma chamada. Não, vou entrar aí para ver o que vai dar nisso. Não, o ministério é uma chamada. Você tem que enxergar no seu ministério que você foi chamado por Deus. Foi Deus que lhe chamou. Você não tem que enxergar o ministério como uma outra coisa que não seja esta, uma chamada de Deus para a sua vida. Enquanto você viver, você foi chamado por Deus. Você não está fazendo experiência. Diga para quem está pertinho de você: enquanto você viver, você tem um chamado.
Diga mais forte assim: você é um chamado de Deus. Tem que ter consciência disso, Vontor. Aquela capa simboliza o chamado. E Eliseu tem essa consciência. Enxerga isso como um chamado. Então não enxergue o ministério como um meio de sobrevivência. Enxergue o ministério como uma chamada de Deus. Não enxergue o ministério como alguma coisa para ganhar dinheiro. Enxergue o ministério como uma chamada de Deus. Não enxergue o ministério como alguma coisa para se lucupletar com o rebanho de Deus. Enxergue o ministério como uma chamada de Deus. Não enxergue o ministério como uma vida cômoda, confortável na vitrine. Enxergue o ministério como uma chamada de Deus. Pergunta para o irmão: o que significa o chamado de Deus para você? Pergunta, vamos pensar, vamos refletir. Pergunta de novo: o que significa o chamado de Deus para você? O glamour do palco, a pompa do palco? O que significa? Um meio de sobrevivência? Irmão, tem que pensar, gente. Negócio sério. A obra de Deus é séria. Não pode ser encarado de qualquer jeito. E Eliseu entende que era o chamado. E aí o que ele faz, irmãos? Ele fala com Elias e diz assim: deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Então tá, vai lá. E agora vamos fazer o seguinte: vou queimar as cangas, os canzinhos, vamos fazer, matar um boi aqui, fazer uma carne assada para nós aqui. O que isso simboliza? O que isso nos permite ler, irmãos? Que ele estava rompendo definitivamente com o antes. Ele estava nesta queima simbolizando que a partir daquele momento o antes não existia mais. O antes não estava mais no script de sua vida. Começava ali uma história nova. Virava-se uma página. Diga glória a Deus. Você está entendendo? Deus te abençoe e a mim também. Virou a página. Queimou o antes. Irmãos, quem fica preso no ontem não vive o hoje e não projeta o amanhã. Não projeta o amanhã, não vive o hoje. Isso é comum dentro de casa, entre o marido e a mulher. Lá num passado lá, deu uns atritos, alguma coisa. No primeiro desencontro, a mulher diga: mas te lembra daquela vez? E o marido diz: e tu também, te lembra? Irmãos, eu digo para você esta manhã: queime o ontem, viva o hoje e projete o amanhã. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Às vezes a Ione quer falar alguma coisa do ontem, eu digo: véia, tu já está presa no passado, te larga de uma vez disso aí. Mas larga. Não tem que ficar presa lá. O apóstolo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim.
avanço para o que está diante de mim. Você pode dizer glória a Deus? Então, Eliseu, nessa conjuntura, nessa situação, parte para cumprir o seu ministério. Rompido, cordão umbilical cortado, despediu de pai, despediu de mãe, tranquilo. Vamos embora, vou em frente. Vamos em frente. E aí começa um processo de discipulado de Elias na vida de Eliseu. E isto se arrasta durante tempo. Eliseu se torna um moço de Elias. Eliseu se torna o discípulo de Elias. Eliseu passa a conviver com Elias. Eliseu passa a conhecer a vida de Elias. Ele começa a andar junto com Elias. Eles começam a andar junto, ele vive junto. Ele começa a ver e ouvir Elias. Ver e ouvir. Diga comigo, ver e ouvir. Agora vamos dizer para o irmão, ver e ouvir. Não adianta só ouvir, tem que ver. Ouvir é tranquilo, mas tem que ver. O que ouve não pode ser uma retórica. O que ouve não pode ser um discurso. Aquilo que ouve tem que ser ratificado pela própria vida de quem está falando. Aquilo que Eliseu começa a ouvir é ratificado, confirmado pela vida de Elias. A vida de Elias confirma o que ele diz. A vida de Elias ratifica o que ele está ensinando. A vida de Elias fala junto com aquilo que sai da sua boca. Diga aleluia. Amém, irmãos? Diga para o irmão que está pertinho de você, é preciso que a nossa vida confirme o que sai da nossa boca. Aleluia. Quem pode dizer amém? E isto faz com que Eliseu veja em Elias uma referência. Elias passa a ser referência para a vida, para o ministério de Eliseu. Eu tenho uma pergunta para fazer a todos nós. Quem é você? Mas vamos ampliar a pergunta. Quem somos nós para aqueles que nos ouvem? O que representamos para as pessoas que nos ouvem? O que significamos para as pessoas às quais ministramos, às quais discipulamos? O que somos nós para eles? O que representamos para eles? O que significamos para eles? Qual a influência que a nossa vida gera na vida de quem nos ouve? Qual a influência que a nossa vida gera na vida de quem nos ouve? Será que quem nos ouve quer ser igual a nós?
Será que quem nos ouve quer ser parecido com nós? Será que quem nos ouve quer ser semelhante a nós? Pense nisso, reflita sobre isso. Se as pessoas que me ouvem não quiserem ser parecida comigo, está ruim. É um sinal de que a minha vida não comunica nada. A minha boca fala muito, mas a minha vida não comunica nada. Preciso pensar nisso, irmãos. Mas se as pessoas quiserem pelo menos ser um pouquinho parecida com a gente, já é alguma coisa. Isto é ser aquilo que o pastor Ivo pregou de manhã. Se eu não despertar com a minha vida o desejo no coração das pessoas, que elas sejam pelo menos um pouquinho parecidas comigo. Então meu ministério é uma nuvem sem água, levada pelo vento. É só discurso, é só palavras. Mas com Elias estava diferente a coisa. Eliseu queria ser igual a ele. Eliseu queria ser melhor do que ele. Eliseu queria ser 2 vezes o que Elias era. Diga aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer amém? Eu acho que se a gente dissesse assim como disseram aquele pessoal lá do tempo de Jesus, duro esse discurso, quem pode ouvir? E a turma foi pegando o chapéu, foi indo embora. Mas a vida de Eliseu, a vida de Elias chamou a atenção de Eliseu. E ele deseja e deixa descer o seu coração. Eu quero ser o dobro dele. Eu quero ser o dobro dele. Quero ser 2 vezes o que ele é. Isto me fala de objetivo. Isto me fala de propósito. Isto me fala, irmãos, de objetivo. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que precisam estar definidas. A gente tem que saber o que quer, aonde vai chegar. Nós não podemos andar à deriva, nos movendo ao sabor das ondas. A gente precisa ter um objetivo. Eu quero ser isto, eu vou ser isto, eu estou caminhando para lá. Eu sei o que eu quero. Então as coisas precisam estar definidas no nosso coração. Tem coisas, irmãos, que tem que ser questão fechada. As circunstâncias não podem modificar. A fome, a nudez, a perseguição, as prisões, as calúnias, nada pode influenciar aquilo que está decidido em nosso coração. Nada pode modificar, nada pode alterar o curso daquilo que está decidido em nosso coração.
Se apanhar, apanhamos. Se faltar, faltou. Mas o que está decidido é matéria vencida. Não se mexe mais, não se toca, não recebe influência. É para lá que a gente vai, é isso que a gente quer, e custe o que custar, é lá que a gente vai chegar. Você pode dizer amém? Eu estou casado com a Ione 43 anos. Pensa que foi fácil esses 43 anos? Para ela foi muito mais difícil do que para mim. Porque eu já tinha 25 quando casei. E ela só tinha 16. Então foi uma barra. A Ione sabia o que queria. E não abriu mão do cara. Mas razão para abrir mão ela teve. Motivo para abrir mão ela teve. Mas grudou e não largou mais. Você pode dizer amém? E eu fiquei feliz por isso. Que se ela me largasse, irmão, eu já tinha morrido. Mas a Ione cuidou de mim. Ela deu equilíbrio ao meu ministério. Amém? Vocês nunca viram ela pregando nada, mas é uma bênção na minha vida. Trouxe equilíbrio ao meu ministério. Muitas broncas e tal, mas tudo beleza. Agora tem uma coisa: nós nunca dormimos separado. A gente encrencava, mas de noite a gente se achava. E agora a gente está sozinho lá, só eu e ela. E eu abraço ela e digo: minha velha, não, não, nada de saudade. É um ordinário mesmo. Eu abraço a minha velha e digo para ela: que coisa boa, só nós dois sozinhos aqui, vivendo a nossa vida. Olha, rapaz, deixa eu dizer para vocês, nós estamos todos esses anos casados. Os melhores anos do nosso casamento é agora. Oh, gente amada, diga glória a Deus. Aleluia. A vida é boa, diga amém, irmãos. Volto à palavra. E para fazer um encerramento, e Deus tenha de nós misericórdia e nos abençoe. Amados, Eliseu tinha definido: eu quero ser 2 vezes melhor que ele, quero ser o dobro dele. E chegou o momento de Elias ir embora, irmãos. Irmãos, vai chegar um momento que nós vamos embora. E o que nós vamos deixar aqui? O que vai ficar aqui, gente? O que vai ficar? Não pense que a gente vai ficar aqui para sempre. Não. Nós vamos sair daqui. Uma hora que vai acabar, que vai terminar. Pronto. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso o juízo de Deus e deu para os cocos. Então, irmãos, tem uma hora que vai embora. Chegou a hora de Elias ir embora. Mas durante esse período, e agora escute isso, durante esse período de discipulado, de caminhada junta de Eliseu e Elias, Elias desenvolveu junto a Elias, ele construiu um princípio de fidelidade e de lealdade à autoridade constituída sobre ele. Princípio de fidelidade e de lealdade. Lealdade à liderança constituída, lealdade ao mentor, lealdade ao profeta,
lealdade a quem presidia sobre ele. Lembro a todos os senhores e as senhoras que nenhum anjo do céu vai descer para falar com você, mas a palavra de Deus para a sua vida está na boca da autoridade que Deus constituiu sobre você. Pronto. Eliseu desenvolveu isso. Fidelidade e lealdade. Chegou a hora da compensação. Chegou a hora de abrir o coração. Não adianta manipular, irmãos. Deus é fiel. Não adianta manipulação. Não adianta deixar os interesses pessoais falar. Deus é fiel. Deus está no controle. Ele conhece os pensamentos. Ele conhece o coração. Ele sabe de tudo. Chega a hora da compensação. E Elias chega para Eliseu e diz o seguinte: Eliseu, eu estou indo embora. E ele disse: eu também estou sabendo. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. E aí Elias diz para ele: então agora tu tens a oportunidade de pedir o que tu quiseres. A porta abriu, irmãos. A porta abriu. O que eu quero dizer para você, que a porta vai abrir. Se o princípio de lealdade foi construído no seu ministério, a porta vai abrir. Se o princípio de fidelidade foi construído no seu ministério, a porta vai abrir. Mas se ao longo do seu ministério você não foi leal, você não foi fiel, pode ter certeza que dificilmente a porta vai abrir. Agora, se ao longo do seu ministério você tem pautado o seu ministério pela lealdade, pela fidelidade, pode ficar tranquilo que é uma questão de tempo e o Cairó de Deus vai chegar e a porta vai abrir. Agora o sujeito é um baita de um infiel, murmurador dos quatro costados, crítico contumaz, fazedor de pré-julgamento adoidado. Vai abrir a porta quando? Nunca. Mas se o seu ministério está em cima da lealdade e da fidelidade, vai haver o Cairó de Deus na sua vida. O que tu quer que eu faça? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero ser 2 vezes o que tu é. Eu vou parafrasear. Ao longo desses anos todos, eu me apaixonei pelo teu ministério. Ao longo desses anos, tu representou tudo no meu ministério. Eu fiquei encantado com o teu ministério. Eu fiquei encantado com o teu ministério. Eu fiquei encantado com a unção de Deus na tua vida. Eu fiquei encantado com a graça de Deus na tua vida. Eu fiquei encantado com a tua honestidade. Eu fiquei encantado com a tua pureza, com a tua dignidade. Eu fiquei encantado com os princípios que norteiam a tua vida. Eu fiquei encantado com o teu dia a dia. A tua vida falou muito comigo. 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 Eu nunca vi um homem igual a você. E eu quero 2 vezes mais do que tu tem. Aleluia! Amém. Amém. Eu fiquei encantado com o tratamento que você dá para as pessoas. Eu fiquei encantado com o amor que tu ama as pessoas. Eu fiquei encantado com a tua bondade, com a tua misericórdia. Eu fiquei encantado com o teu jeito de ser. E eu quero 2 vezes. Eu quero ser o dobro. Irmão, que as nossas vidas falem alguma coisa ao coração e represente alguma coisa ao coração daqueles que nos ouvem. E Elias disse: tu me pediu, é muito difícil, mas se tu me veres, quando eu for tomado de ti, vai acontecer. Se tu não me ver, não vai acontecer. E aí Elias disse: vamos ao Jordão, fica aqui que eu vou lá. E ele disse: vive o Senhor, vive teu Deus, vive a tua alma, que eu não te deixarei, onde tu for eu irei. Segunda vez, vamos a tal lugar,
Vive o Senhor, vive teu Deus, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Terceira vez. O que eu vejo na vida de Eliseu, irmãos? Determinação. 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 Elias disse para ele ficar durante 3 vezes. E as 3 vezes ele disse não. Porque a vida dele estava pautada na determinação. Determinação. Irmãos, as coisas não podem ser pautadas pelas circunstâncias momentâneas. Tem que haver determinação. Determinação. Pode ser que muita coisa a gente não consiga, mas a gente tem o dever de morrer tentando. Tem o dever de morrer tentando. Determinação. Determinação, a gente tem que saber o que a gente quer. E Eliseu não saiu de perto de Elias. Daqui a pouco aconteceu o arrebatamento. E daqui a pouco aconteceu cavaleiros, carro de fogo, redemoinho e tudo mais. E ele olha para cima, Eliseu olha para cima. E Elias deixa cair a capa. E ele pegou a capa de Elias. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Do outro lado do Jordão estavam os filhos dos profetas. E agora Eliseu, com a capa de Elias, se dirige ao Jordão. Se dirige ao Jordão. Irmãos, tem o tempo de pegar a capa. Não dá para ir ao Jordão sem a capa. Não dá para ir ao Jordão sem a capa. Quanta gente diz assim: se eu fosse o pastor, eu fazia isso. Se eu fosse o pastor, eu cortava a cabeça desse. Se eu fosse o pastor, eu esquartejava aquele outro. Se eu fosse o pastor, eu tirava esse ar daqui e botava lá no fundo. Se eu fosse o pastor, comigo seria diferente. Eu ia fazer tudo diferente. Querido, a capa não está na sua mão ainda. Espere o momento de pegar a capa. Espere o momento de pegar a capa. A capa ainda não caiu. O profeta ainda não foi embora. Ele ainda não foi arrebatado. Portanto, aguarde o tempo de Deus, aguarde o momento de Deus, espere a hora de Deus, espere a capa chegar. E ele desce, e eu termino agora, em cima da hora. E ele chega no Jordão com a capa. Do outro lado estão os profetas. E ele pega aquela capa e bate na água e diz: aonde está o Deus de Elias? E as águas do Jordão se abrem. E os filhos do profeta que estão do outro lado dizem: verdadeiramente o espírito de Elias está sobre ele. Isto me fala de reconhecimento. Profetizo sobre você agora. Vai chegar a hora do reconhecimento do seu ministério. Mas não adianta ir para o Jordão sem a capa. Sem a capa as águas não vão se abrir. Sem a capa contextualizando. Sem a capa o enfermo não vai ser curado. O possesso pelo espírito imundo não vai ser liberto. Sem a capa não vai haver batismo com o Espírito Santo. Sem a capa não vai haver salvação de almas. Sem a capa o Espírito não vai soprar. É preciso estar de posse da capa, porque só a capa pode abrir o Jordão.
Então, querido irmão, vai chegar a hora do reconhecimento. Vai chegar a hora do reconhecimento. Vai chegar a hora que aqueles que estiverem do outro lado vão dizer: verdadeiramente Deus é com ele. Ficamos em pé. Quero orar com você agora, irmão. Eu gostaria muito que você dissesse para o irmão que está perto de você: vai chegar a hora que o teu ministério será reconhecido, se ainda não foi. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Dá para segurar a mão de quem está perto de você? Dá para emendar o corredor? Eu gostaria que você orasse a Deus, falasse com Deus agora, e dissesse para Deus: eis-me aqui, Senhor. Não esqueça do que você ouviu. Foi tanta coisa que ouvimos esta manhã. Quem sabe o HD vai ter dificuldade para processar tudo, mas alguma coisa o Espírito Santo deve ter pensado na sua cabeça, no seu coração. Então fale com Deus agora, meu irmão. A tarde é livre, tenha um momento com Deus agora. Querido Deus, querido Pai, a minha alma te bendiz, a minha alma te engrandece, a minha alma te louva, a minha alma te adora. Tu é meu Senhor, Tu é meu Deus, Tu é minha esperança, Tu é o bem maior da minha vida. Eu sou muito grato a Ti, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos vivido, meu Pai, uma manhã gloriosa, uma manhã linda, uma manhã bonita, uma manhã de Deus nas nossas vidas, uma manhã de Deus no nosso ministério, uma manhã de Deus no nosso coração.